Mensagem 6. A caridade é incompatível com a inveja. O amor não arde em ciúmes. 1 Coríntios 13.4. Uma vez já considerada a natureza e tendência da caridade cristã, ou amor divino, com respeito ao mal recebido de outros, a saber, que ele é longânimo, e também com respeito à prática do bem feito a outros, que ele é benigno, agora passamos aos sentimentos e conduta aos quais a mesma caridade nos conduzirá com respeito ao bem alheio, e àquele possuído por nós mesmos. Em referência ao bem possuído pelos semelhantes, o apóstolo declara ser a natureza e tendência da caridade, ou verdadeiro amor cristão, não invejá-los quando possuem algum bem, seja qual for ele, o amor não arde em ciúmes oriundos da inveja. O ensino destas palavras é claramente este: que a caridade, ou o amor realmente cristão, é o exato oposto da conduta invejosa. Ao insistir neste pensamento, gostaria de mostrar, primeiro, qual é a natureza de uma atitude invejosa, segundo, em que sentido o amor cristão é o exato oposto da inveja, e, terceiro, a razão e a evidência da doutrina. A natureza da inveja. A inveja pode ser definida como sendo a insatisfação com e oposição à prosperidade e felicidade de alguém, quando comparadas com as nossas. A coisa que a pessoa invejosa se opõe e desagrada é a superioridade, em comparação, do estado de honra, ou prosperidade, ou felicidade, que alguém desfruta ou que possui. Este sentimento é especialmente chamado de inveja, quando nos opomos e nos causa desgosto à honra ou prosperidade alheia, porque, em geral, ou ela é maior que a nossa, ou porque, em particular, nosso semelhante possui honra ou usufruto do que não possuímos. É uma disposição natural nos homens, que eles amem ser supremos, e esta disposição é frustrada quando percebem outros acima deles. É em virtude deste sentimento que os homens se desgostam e se opõem à prosperidade alheia, porquanto concluem que ela torna aqueles que a possuem superiores, em algum aspecto, a eles próprios. E, movida por esta mesma disposição, uma pessoa pode sentir-se aborrecida por alguém ser-lhe igual em honra ou felicidade, ou por possuir as mesmas fontes de prazer que ela possui. Com muita frequência sucede aos homens que não conseguem suportar um rival, caso este lhe seja superior, pois amam ser singulares e únicos em sua eminência e sucesso. Nas Escrituras, esse sentimento é chamado de inveja. Assim Moisés fala da inveja manifestada em Josué, quando Eldade e Medade foram admitidos ao mesmo privilégio de receber, como ele próprio, o dom de profecia, dizendo: Tens tu ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse seu espírito. NM 11.29. Lemos que os irmãos de José o invejaram, quando ouviram falar de seus sonhos, acrescentando que seus pais e irmãos ainda se encurvariam diante dele, e que ele ainda teria poder sobre eles. Impelidas por esse sentimento, as pessoas se sentem não somente insatisfeitas com o fato de que outros estejam acima delas, ou sejam iguais a elas, mas inclusive estejam junto delas, pois o desejo de serem distinguidas em prosperidade e honra é mais gratificado à medida em que são elevadas e os demais estejam abaixo delas, de modo que sua eminência comparativa seja marcante e visível a todos. Esta disposição pode ser exercida, ou em referência à prosperidade que outros talvez obtenham, e para a qual são qualificados, ou em referência àquilo que concretamente tenham obtido. Na segunda forma, que é a mais comum, o senso de inveja se manifestará em dois aspectos: primeiro, com respeito à prosperidade alheia, e, segundo, com respeito às próprias pessoas. Esse senso se manifestará no desconforto e insatisfação ante a prosperidade alheia. Em vez de alegrar-se com a prosperidade alheia, a pessoa invejosa se sentirá incomodada por ela. Será um agravo ao seu espírito ver alguém subir tão alto e alcançar tal posto de honra e progresso. Não lhe é reconfortante ouvir que esse alguém obteve tais e tais vantagens, honras e promoções, mas, ao contrário, se sente desconfortável. Tal pessoa possui muito da atitude de Amã, o qual, ante toda a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, ainda declara: porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. E 5.13. Movido por tal sentimento, a pessoa invejosa se prontifica a alegrar-se com tudo o que sucede e que diminua a honra e o conforto de outrem. Ela se alegra em ver os outros descerem,
e pensará em como inferiorizar ainda mais sua condição, como fez Amã quando humilhou e rebaixou a Mordecai. E, com frequência, como Mordecai, tal pessoa exibirá seu desconforto, não só planejando e esquematizando, mas realmente se empenhando, de um modo ou de outro, para rebaixar o outro, e abraçará entusiasticamente a primeira oportunidade de derrubá-lo. É pelo impulso desta disposição que mesmo a visão da prosperidade alheia leva o invejoso a questionar e a difamar o próspero, ainda quando, provavelmente, este nem mesmo saiba. Invejando a proeminência que granjeou, espera, ao difamá-lo, em alguma medida diminuir sua honra e, assim, inferiorizá-lo na estima dos homens. Isto sugere, reiterando, que a oposição dos invejosos à prosperidade alheia se manifestará na repulsa por quem próspera. Vendo como outros prosperam, e as honras que granjeiam, os invejosos sentem repulsa, e até mesmo os odeiam, em razão de sua honra e prosperidade. Fomentam e acalentam um espírito aversivo para com eles, por nenhuma outra razão, senão pelo fato de que prosperam. Cultivam um espírito amargo contra eles, só porque se tornam eminentes no nome e na fortuna. Assim lemos de Amã: então, saiu Amã, naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então, se encheu de furor contra Mordecai, e 5.9. E sobre os irmãos de José, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente, Gênesis 37.4, porque seu pai o amava, e quando teve um sonho em que estava embutida a inferioridade deles, o odiaram ainda mais, v. 5. Assim, os invejosos geralmente se ressentem da prosperidade alheia, e quando alguém granjeia a honra é como se fosse culpado de alguma injúria contra eles mesmos. Costuma suceder de haver um ódio arraigado contra outros por essa conta, levando os invejosos, como no caso dos irmãos de José, Gênesis 37.19 e 28, a agirem com a maior crueldade e perversidade. Mas creio que relatei o suficiente sobre a natureza da inveja, por isso prossigo mostrando em que a natureza cristã é o oposto da inveja. A atitude cristã veta o exercício e expressões do invejoso. Aquele que, no curso de sua vida e ações, se deixa influenciar por princípios cristãos, ainda que em seu coração nutra inveja, bem como outros sentimentos corruptos, contudo sente repulsa por tal sentimento, como lhe sendo inconveniente como cristão, e contrário à natureza, vontade e espírito de Deus. Ele percebe ser este um sentimento muito odioso e repulsivo, e percebe esta odiosidade não só em outros, mas também e igualmente em si mesmo. E, portanto, sempre que percebe, em qualquer ocasião, com tais emoções se manifestando em seu íntimo, ou contra alguém, na medida em que for influenciado pelo princípio cristão, se sentirá alarmado e lutará contra ele, e não permitirá seu exercício sequer por um momento. Não permitirá que ele se prorrompa e se exiba em palavras ou ações, e se entristece sempre que percebe tais movimentos em seu coração, e crucificará em seu íntimo a disposição odiosa, e tudo fará ao seu alcance para opor-se a ele em suas ações externas. A natureza cristã não só se opõe ao exercício e expressões externos da inveja, porém tende a mortificar no coração seu princípio e disposição. Na medida em que a natureza cristã prevalece, ela não só refreia as ações externas da inveja, mas tende a mortificar e a subjugar o próprio princípio no coração, de modo que, justamente na proporção do poder desta nova natureza, a vontade do indivíduo cessa de sentir qualquer inclinação de entristecer-se ante a prosperidade alheia, e, ainda mais, desistirá da aversão pelos que prosperam, ou de nutrir qualquer indisposição para com eles por essa conta. A atitude cristã nos leva a nos sentirmos contentes com nossa própria condição e com o estado que Deus nos deu entre os homens, e há uma quietude e satisfação interior com respeito às aquisições e distribuições de status e posses que Deus, em sua sábia e bondosa providência, tem dado a nós e aos outros. Se nossa posição for tão elevada quanto a dos anjos, ou tão inferior quanto a do mendigo junto à porta do homem rico, LC 16.20, devemos igualmente viver satisfeitos com ela, como sendo a posição em que Deus nos colocou, e igualmente conosco mesmos, se quisermos lutar por servi-lo fielmente. Como apóstolo, aprenderemos isto, se meramente possuirmos esta atitude cristã, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, FP 4.11. Mas,
A natureza cristã não só veta o exercício e expressão da inveja, e tende a mortificar seu princípio e disposição no coração, mas também nos dispõe a nos alegrarmos na prosperidade alheia. Ela nos disporá a um compromisso entusiasta e habitual com a norma dada pelo apóstolo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, RM 12.15, isto é, que nos apiedemos com sua vida e condição, com o sentimento que sentiríamos se essa fosse nossa própria vida. Essa benevolência e boa vontade expulsa a inveja, e nos capacita a sermos felizes ante a prosperidade de nosso semelhante. Agora prossigo, como me propus, a mostrar a razão e evidência desta doutrina, ou seja, mostrar o que é e por que a atitude cristã é o oposto da inveja. Isto transparecerá, se considerarmos três coisas. Primeira, o quanto a atitude e a prática cristã contra a inveja são enfatizados nos preceitos que Cristo promulgou. Segunda, o quanto a história e as doutrinas do Evangelho põem em realce estes preceitos. E, terceira, o quanto uma atitude de amor cristão nos disporá a obedecer à autoridade destes preceitos, e à influência dos motivos que os reforçam. Uma atitude e prática cristãs contra a inveja são enfatizadas nos preceitos de Cristo. O Novo Testamento é saturado dos preceitos de boa vontade para com os outros, e dos preceitos que impõem os princípios de mansidão, humildade e beneficência, sendo todos eles opostos a uma atitude invejosa, e, em adição a estes, temos muitas advertências particulares contra a própria inveja. O apóstolo exorta que andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes de inveja, RM 13.13, e, outra vez, ele culpa os coríntios de ainda serem carnais, porque havia inveja entre eles, 1 Co 3.3, e, ainda mais, ele menciona seus temores sobre eles, para que não fosse achada entre eles as invejas, 2 Co 12.20, e que acompanhadas das invejas vão também, com frequência, iras, porfias, maledicências, murmurações, arrogância e tumultos. E, outra vez, as invejas estão situadas entre as obras abomináveis da carne, tais como homicídios, embriaguez, calúnias, etc. GL 5.21, e, outra vez, ela é condenada como implicando grande perversidade, 1 TM 6.4, e, outra vez, ela é mencionada como um dos pecados odiosos nos quais os cristãos haviam vivido antes de sua conversão, dos quais somos agora redimidos, e, portanto, devemos confessá-los e abandoná-los. Twitter 3.3. E, no mesmo sentido, o apóstolo Tiago fala da inveja como excessivamente contrária ao cristianismo, TG 3.14, e como conectada com cada obra perversa, sendo terrena, sensual, diabólica. Ele nos adverte contra ela, dizendo: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, TG 5.9. E, para citar apenas mais um caso, o apóstolo Pedro, 1 PE 2.1, 2, nos adverte contra todas as invejas, quando conectadas com vários outros males, e como um empecilho em nosso crescimento nas coisas divinas. Assim vemos que o Novo Testamento está saturado de preceitos que Cristo nos deixou, os quais ele combina com tudo que se opõe a uma atitude invejosa. E estes preceitos são fortemente reforçados pelas doutrinas e história do Evangelho. Se considerarmos o corpo de doutrina, descobriremos que ele tende fortemente a reforçar os preceitos que temos considerado, pois todo ele, do início ao fim, tende fortemente a contrariar o sentimento de inveja. Em todos os seus aspectos e ensinos, a forma cristã de doutrina milita contra a inveja. As doutrinas ensinam quanto Deus é excessivamente contrário à inveja, pois ali somos informados quão longe Deus estava de conceder-nos de má vontade a extraordinária honra e bem-aventurança, e como ele não tem retido nada do quanto quer nos fazer, ou quão grandioso e bom é o que ele quer nos dar. Não foi de má vontade que ele nos deu seu unigênito e bem-amado Filho, o qual lhe era mais querido do que tudo quanto existe, nem nos deu de má vontade a mais elevada honra e bem-aventurança nele e através dele. As doutrinas do Evangelho nos ensinam ainda quão longe estava Cristo de dar-nos de má vontade tudo o que pudesse fazer-nos ou pudesse dar-nos. Ele não nos deu de má vontade a sua própria vida, gasta em labor e sofrimento, ou o seu próprio e precioso sangue que derramou por nós na cruz, nem nos dará de má vontade um trono de glória, junto dele nos céus, onde viveremos e reinaremos com ele para todo sempre.
O conjunto cristão de doutrinas nos ensina como Cristo veio ao mundo para livrar-nos do poder da inveja de Satanás para conosco, pois o diabo, com miserável vileza, invejava aquela felicidade que a raça humana usufruía no princípio, e não conseguiu suportar vê-los no Éden em seu feliz estado, e por isso se esforçou ao máximo por sua ruína, a qual ele concretizou. E o Evangelho também ensina como Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo e livrar-nos daquela miséria a qual sua inveja nos arrastou, e para purificar nossa natureza de cada traço de inveja, para que nos adequássemos ao céu. E se, em adição à doutrina do Evangelho, considerarmos sua história, descobriremos que essa história também tende grandemente a reforçar os preceitos que proíbem a inveja. E, particularmente, isto é verdade à luz da história da vida de Cristo e do exemplo que ele nos tem dado. Quão longe estava ele do sentimento de inveja! Como se contentou com as circunstâncias humildes e aflitivas em que voluntariamente se colocou por amor a nós! E quão longe estava ele de invejar aqueles que possuíam riquezas e honras terrenas, ou cobiçar sua condição! Ele antes prefere continuar em sua própria condição humilde, e quando a multidão, pasma de admiração ante seu ensino e milagres, em certa ocasião já se prontificavam a fazê-lo rei, ele recusou a tão elevada honra que pretendiam impor-lhe, e se esquivou de seu caminho. Jó 6.15, e foi sozinho para um monte. Quando João Batista se viu tão grandemente honrado pelo povo como um eminente profeta, e toda a Judéia e Jerusalém saíam a ouvi-lo, e a ser batizadas por ele, Cristo não o invejou, mas ele mesmo saiu para ser batizado por João, no rio Jordão, muito embora fosse ele o senhor e mestre de João, e João, como ele mesmo testificou, carecia de ser batizado por ele. E tão longe estava ele de dar de má vontade a seus discípulos quaisquer honras ou privilégios, por maiores que fossem, que lhes disse e prometeu, Jó 14.12, que, após sua morte e ascensão, fariam obras maiores do que aquelas que ele fazia, enquanto estava na terra. E, como encontramos em Atos dos Apóstolos, tudo o que ele predissera se concretizou em pouco tempo. 3.3 O verdadeiro amor cristão nos disporá a render-nos à autoridade desses preceitos e à influência dos motivos que eles reforçam. O amor nos disporá a isto diretamente, ou por sua tendência imediata, e indiretamente, como ele nos ensina e guia à humildade. Primeiro, o amor cristão nos disporá a dar atenção aos preceitos que proíbem a inveja, e aos motivos evangélicos contra ela, por sua própria tendência imediata. A natureza da caridade ou amor cristão para com os homens é diretamente contrária à inveja, pois o amor não se aborrece, mas se regozija com o bem dos que são amados. E, seguramente, o amor para com nosso semelhante não nos disporá a odiá-lo por sua prosperidade, nem a nos sentirmos infelizes por seu bem. O amor para com Deus tem também uma tendência direta de influenciar-nos à obediência a seus mandamentos. O fruto natural, genuíno e uniforme do amor para com Deus é a obediência, e por isso ele nos levará a obedecer aqueles mandamentos nos quais ele proíbe a inveja, tanto quanto aos outros, sim, mais especialmente a eles, porque o amor se deleita em obedecer aos mandamentos, incluindo aqueles que exigem que se ame. Assim, o amor para com Deus nos disporá a seguirmos seu exemplo, em que ele não nos deu de má vontade nossas multiformes bênçãos, mas se regozijou em nosso bem-estar, e nos disporá a imitarmos o exemplo de Cristo, em não dar de má vontade sua vida por nós, e imitarmos o exemplo que ele pôs diante de nós em toda a sua vida terrena. Segundo, o amor cristão nos disporá a fazermos também o mesmo, inclinando-nos à humildade. A grande raiz e fonte da inveja é o orgulho. É em razão do orgulho que há nos corações dos homens que eles nutrem um desejo tão ardente por distinção e superioridade sobre todos os demais, em honra e prosperidade, o que os faz inquietos e insatisfeitos em ver outros acima deles. Mas o amor tende a mortificar o orgulho e a operar a humildade no coração. O amor para com Deus promove humildade, quando nos traz um senso da infinita excelência de Deus, e, portanto, leva-nos a um senso de nossa nulidade e indignidade. E o amor para com os homens tende a um comportamento humilde entre os homens, quando nos dispuser ao reconhecimento das excelências de outros, e que as honras concedidas a eles são suas por direito, e a considerá-los como sendo melhores do que nós, e, assim, mais merecedores de distinção do que nós. Mas agora não insistirei mais particularmente sobre este ponto, visto que numa pregação futura terei ocasião de mostrar mais plenamente como o amor cristão tende à humildade.
Passando, pois, à conclusão, à aplicação do tema, observo que 1. Ele deve guiar-nos a um autoexame, se porventura vivemos, em algum grau, sob a influência de uma atitude invejosa. Examinemo-nos quanto ao passado, e atentemos para nosso comportamento pregresso entre os homens. Muitos de nós desde muito temos sido membros da sociedade humana, tendo vivido junto de outros, e nos relacionando com eles de muitas maneiras, e tendo nos associado com eles em muitas ocasiões, quer em público, quer nos negócios privados. E temos assistido outros a prosperarem e, possivelmente, prosperando em seus negócios mais do que nós. Eles têm possuído mais do mundo e tomado posse de maiores riquezas, e vivido no ócio e em circunstâncias muito mais privilegiadas do que temos desfrutado. E quem sabe alguns dos que até então costumávamos olhar como nossos iguais, ou mesmo como inferiores, agora vemos prosperando em riqueza, ou avançando em honra e prosperidade, enquanto nós mesmos ficamos para trás, eles agora atingiram uma condição muito superior à nossa. É bem possível que tenhamos visto tais mudanças, e somos chamados a suportar tais provações ao longo de uma grande parte da trajetória de nossa vida, e certamente temos visto com frequência outros nos avantajando em tudo que o mundo considera de valor, enquanto temos vivido comparativamente destituídos dessas coisas. E agora inquiramos como essas coisas nos têm afetado, e em que condições têm estado os nossos corações e qual tem sido nosso comportamento em tais circunstâncias. Porventura, não tem havido uma grande porção de inquietude, insatisfação e senso de desconforto e do desejo de ver em bancarrota os que têm prosperado? Porventura, não nos temos alegrado em ouvir falar de suas desvantagens? E, porventura, não temos feito agouros sobre eles e não nos prontificamos a realmente exteriorizar nossos desejos? E, em palavra ou ato, acaso, não nos temos prontificado a fazer o que podemos, em alguns aspectos, para diminuir sua prosperidade ou honra? Porventura, não temos fomentado um espírito amargo ou descaridoso para com alguém só por causa de sua prosperidade, ou nos prontificado por isso a olhá-lo com maus olhos, ou a lhe fazermos oposição nos negócios públicos, ou, movidos por inveja, levarmos nossos amigos a agirem contra ele? Quando olhamos para trás, porventura, não vemos nestas coisas, e em muitas outras semelhantes, que a miúde temos exercido e permitido a inveja em nosso coração? E, muitas vezes não percebemos que nossos corações são devorados pela inveja de outros? E, volvendo-nos do passado para o presente, que sentimento você descobre agora ao examinar seu coração? Acaso você carrega em seu coração algum velho rancor contra esta ou aquela pessoa que vê assentada a seu lado, domingo após domingo, na casa de Deus, e de vez em quando assentada a seu lado à mesa do Senhor? Acaso a prosperidade de um ou de outro não é algo muito desagradável a seus olhos? Porventura, não lhe causa desconforto o fato de que são mais importantes que você? E realmente não lhe causa prazer vê-los em bancarrota, de modo que suas perdas e angústias lhe constituem fonte de alegria interior e entusiasmo ao coração? Acaso este mesmo sentimento às vezes não o leva a pensar mal, ou a falar desdenhosamente, ou descaridosamente, ou severamente dos que vivem perto de você? Que aqueles que vivem acima de outros em prosperidade, inquiram a si mesmos se permitem e exercem, ou não, uma atitude de oposição à felicidade dos que vivem abaixo deles. Acaso não há em você uma disposição de vangloriar-se em viver acima deles e um desejo de que não subam mais alto, para que não venham a ser-lhe iguais ou superiores? E, acaso, em razão disto você não gostaria de vê-los em derrocada, e inclusive de empurrá-los abaixo ao máximo, para que em tempo algum subam acima de você? E tudo isso não revela que você vive demasiadamente sob a influência de um sentimento invejoso? Mas é possível que em tudo isso você se justifique, não lhe dando nome de inveja, mas algum outro nome, e apresentando várias justificativas para seu espírito invejoso, pelo que você se considera justificado em seu exercício. Há quem se prontifique a dizer de outros que não são dignos da honra e prosperidade que possuem, que não possuem a metade da aptidão ou dignidade da honra e progresso que ele possui, como muitos outros de seus semelhantes que estão abaixo dele. E onde, pergunto, está a pessoa no mundo que inveja outro por sua honra e prosperidade, e se prontifica a pensar ou a dizer que esse outro não é digno de sua prosperidade e honras? Os irmãos de José o consideraram digno do amor peculiar de seu pai?
Amã pensava que Mordecai fosse digno da honra que o rei lhe conferira? Ou os judeus criam que os gentios fossem dignos dos privilégios que lhes eram estendidos sob o Evangelho, quando foram, por esse mesmo motivo, tão dominados pela inveja, como se acha relatado nos Atos dos Apóstolos, 13.45, 17.5? Geralmente se dá que, quando outros são promovidos à honra, ou de alguma maneira adquirem extraordinária prosperidade, há aqueles que estão sempre prontos a lançar mão de uma ocasião para apontar suas falhas, enfatizar sua indignidade e acumular sobre eles todo o mal possível. Enquanto que, o que conta não é tanto que tem falhas, pois estas às vezes passam sem ser notadas, e permanecem na obscuridade, mas o fato de que prosperam, e os que comentam suas falhas nutrem inveja de sua prosperidade, e, por isso, falam mal contra eles. E eu gostaria que tais pessoas, quando pensam que devam ser justificadas em sua oposição aos outros, somente porque não são dignos de sua prosperidade, inquirissem diligentemente o que mais lhes causa desgosto e dificuldade, as falhas de seus semelhantes, ou a sua prosperidade. Caso sejam suas falhas, então você deveria sentir-se entristecido por causa delas, sejam as pessoas prósperas ou não. E se realmente se entristece por suas falhas, então você deveria ser muito precavido em falar delas, exceto para as próprias pessoas, e mesmo assim com genuína compaixão e amizade cristãs. Mas é possível que você diga que tais pessoas fazem um mau uso de sua prosperidade e honra, que são exaltadas por estas e não podem suportar, ou não sabem como administrá-las, que são intoleráveis e desdenhosas, e não sabem como agir em sua prosperidade. E seria preferível que sofressem bancarrota, que isto as humilharia, e que a melhor coisa para seu próprio bem seria trazê-las para o lugar que de fato lhes pertence e que lhes é mais condizente. Aqui, porém, cumpre-me inquirir estritamente se você de fato lamenta o prejuízo que sua prosperidade lhes causa, e se você chora por eles, e isso porque você os ama? Acaso, suas lamentações nascem da piedade, ou da inveja? Se a prosperidade deles lhe causa desprazer porque ela não lhes traz real benefício, ao contrário, os prejudica, então você se entristecerá por sua desgraça, e não por sua prosperidade. Você os amará sinceramente, e movido por esse amor se condoerá profundamente de sua desgraça, e sentirá no coração genuína compaixão porque as desvantagens de sua condição próspera são muito maiores que suas vantagens. Mas, na verdade, é este seu real sentimento? Você está a enganar a si próprio. A desventura deles é que o entristece, porque sua prosperidade, enfim, os prejudica, ou porque sua prosperidade não lhe pertence. Aqui, também, que cada um inquira se algumas vezes não sente inveja da prosperidade espiritual de outros. Certamente você se lembra qual foi o espírito de Caim em relação a Abel, o da semente da serpente para com a semente da mulher, o de Ismael para com Isaque, o dos judeus para com Cristo, o do irmão mais velho para com o pródigo. Cuide-se para que você não fomente este tipo de sentimento, mas, ao contrário, alegre-se na boa condição de outras pessoas, como se esta fosse a sua própria. 2. O tema também nos exorta a vetar e repelir todo e qualquer acesso a uma atitude invejosa. Tão contrário é o espírito de inveja ao espírito cristão, em si mesmo tão nocivo, e tão prejudicial às outras pessoas, que deve ser vetado e repelido por todos, especialmente por aqueles que professam ser cristãos. Muitos nutrem a esperança de ser este seu caráter, e que já são dotados com um novo espírito, sim, o espírito de Cristo. Então, que se evidencia a todos que de fato esse é seu espírito, mediante o exercício daquela caridade que não fomenta a inveja ou o ciúme. Na linguagem do apóstolo Tiago, quem entre vós é sábio e entendido? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, TG 3.13-16. A inveja é o exato oposto do ambiente do céu, onde todos se regozijam na felicidade dos outros, e é o exato ambiente do próprio inferno, que é em extremo odioso, e um que se alimenta da ruína da prosperidade e felicidade de outras pessoas. Por isso mesmo há quem compare as pessoas invejosas a larvas, cujo maior deleite é devorar as árvores e plantas já floridas.
E como uma disposição invejosa é em si mesma muito odiosa, assim é em extremo desconfortável e inquietante ao seu possuidor. Como essa é a disposição do diabo e dos que partilham de sua semelhança, assim é a disposição do inferno e dos que partilham de sua miséria. Na linguagem forte de Salomão, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos, PV 14.30. Assemelhando-se a um câncer poderoso que devora, que penetra as vísceras, ela é ofensiva e saturada de corrupção. E é o mais insensato tipo de injúria que prejudica ao seu possuidor, pois o invejoso traz a si próprio tribulação muito desnecessária, privando-se de conforto só por causa da prosperidade alheia, quando tal prosperidade não é nociva nem diminui os prazeres e bênçãos de quem a possui. O invejoso, porém, não quer desfrutar o que tem, porque os outros também o desfrutam. Portanto, que a consideração da insensatez, da vileza, da infâmia de uma atitude tão perversa nos cause aversão e rejeite suas desculpas, e ardentemente busquemos uma atitude de amor cristão, aquele excelente sentimento do amor divino que nos guiará sempre à alegria pelo bem-estar dos outros, e que encherá de felicidade nossos próprios corações. Este amor procede de Deus, 1 João 4.7, e aquele que permanece nele, permanece em Deus, e Deus nele, 1 João 4.16. 4.